Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Lucas capítulo 22, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Lucas 22, a partir do versículo 54, diz o seguinte: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Esse homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente esse estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Até aqui, até o verso 62, vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, porque mais uma vez o Senhor está conosco, o teu Espírito Santo está conosco, o Senhor nos abençoa, porque mais uma vez o Senhor tem nos guardado. O Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é santo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Que o Senhor nos ensine a trabalhar essa questão de lidar com o pecado. Perdoa-nos, Pai, mas além de nos perdoar, eu peço que o Senhor nos ajude a entender esse processo, nos ajude a vencer as tentações, de maneira que nós não caiamos mais em tentações, Senhor. Ajuda-nos a ficar firmes em Ti, Senhor, a permanecer no Senhor em todo o tempo. Ajuda-nos a não nos desviar, Senhor, nem para a esquerda e nem para a direita. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos nos Teus caminhos, fazendo a Tua vontade, de maneira que nós não caímos em tentação. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe o nosso dia, que o Senhor nos dê direção quando precisarmos, fortaleça-nos quando precisarmos, e que toda a nossa vida, todo o nosso dia hoje, seja para glorificar o Teu nome. Alinha-nos com a Tua vontade, Senhor, para que nós cumpramos a Tua vontade no dia de hoje. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, nesse texto aqui é um texto muito conhecido, né? Jesus já havia falado para Pedro que Pedro negaria quando Pedro fala: não, eu vou com o Senhor até a morte. Jesus fala: olha, Pedro, você vai me negar algumas vezes. E aqui essa é a passagem onde isso acontece, né? Onde Pedro nega que conhecia Jesus. Jesus estava ali já pronto para ser crucificado, ou se preparando ali para a crucificação, para o momento da crucificação, né? Estava indo já para ser crucificado. E Pedro, então, se senta ali e algumas pessoas falam: olha, você estava com ele, não estava? E ele fala: não, eu não conheço Jesus. E daí Pedro nega 3 vezes que conhecia Jesus, o galo canta, Jesus olha para ele. Aqui no Evangelho de Lucas a gente tem essa descrição, né? Jesus olha para ele e então Pedro, conforme está aqui na palavra, saindo dali, chorou amargamente. Pedro vê que Jesus olha para ele no momento que o galo canta, que Pedro nega 3 vezes, né? E ele chora ali amargamente por ter negado Jesus, por não ter feito aquilo que ele falou que ia fazer, né? Tinha falado que iria com Cristo até a morte, tal, que estaria ao lado de Jesus, mas acaba negando Jesus na primeira oportunidade que ele tem. Galera, aqui a gente tem que aprender que às vezes a gente vai errar. Às vezes a gente vai pecar. Pedro foi um dos maiores apóstolos, né? Foi um dos líderes da igreja. Esteve ali no Pentecostes, sendo uma das principais figuras do Pentecostes. Foi usado para converter muita gente. Milhares de pessoas se converteram ouvindo a pregação de Pedro.
Pedro foi usado para fazer milagres, Pedro foi usado para um monte de coisas. Pedro errou aqui, né? A gente não tem como negar que ao negar Cristo, ele erra. Tanto que Jesus olha para ele e ele vai chorar. Então o que eu aprendo é que às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai pecar. Às vezes a gente vai fazer algo que não era aquilo que a gente queria fazer, mas a gente acaba caindo na tentação. Não que isso seja certo, não é certo que a gente caia na tentação. Nós devemos viver uma vida santa porque ele é santo. Agora, infelizmente, a gente tem que entender que às vezes isso vai acontecer, não que a gente quer que isso aconteça, não que a gente trabalha para isso acontecer, não que é o correto, não é o correto. Mas às vezes vai acontecer da gente pecar. De novo, não precisamos pecar, não vivemos sob o poder do pecado, mas pode acontecer de ocasionalmente nós pecarmos. Para deixar ainda mais claro, não estou falando de viver uma vida de pecados, onde todo dia você peca e todo dia você cai na mesma tentação. Não estou falando disso, estou falando daquele momento onde você anda com Cristo, está andando uma vida correta e de repente, pum, caiu um pecado. Acontece, né? Infelizmente, como eu falei, às vezes a gente cai em tentação. E a gente precisa aprender a lidar com esse momento. Pedro sai e chora amargamente, volta e vira líder da igreja. Judas peca e se mata. Os dois erraram, né? Os dois erraram. Os dois tinham chance de se arrepender. Um deles se arrependeu. O outro resolveu tirar a própria vida. Claro que são exemplos extremos, né, gente? Não estou falando que todo mundo vai passar por isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que aprender a lidar com o pecado. A gente tem que aprender a, quando pecarmos, passarmos pelo processo de arrependimento que nos leva a uma vida sem aquele pecado. Então, vou dar um exemplo qualquer aqui. Vamos supor que eu estou andando há 20 anos com Cristo, estou na caminhada já há mais de 20 anos, né? Estou andando há 20 anos com Cristo, mas roubei. Entrei numa loja, vi algo que eu queria e roubei. Algo que eu nunca fiz na vida. Mas estou sujeito, sou homem, estou sujeito ao pecado como qualquer outro. Vamos supor que aconteceu isso. Entrei na loja, roubei alguma coisa, pequei. Entendo que eu pequei. O que eu preciso fazer? Eu preciso passar pelo processo de arrependimento. Preciso me arrepender diante de Deus, preciso me arrepender diante dos homens, preciso reparar o meu erro. Então, se eu roubei, eu tenho que devolver o que eu roubei e me sujeitar às penas possíveis da lei. E tenho que me consertar, de maneira que eu não faça mais aquilo, que eu não cometa mais aquele pecado. E por que a gente precisa aprender a lidar com o pecado? Porque quando a gente não aprende a lidar com o pecado, isso vai nos gerar um afastamento do Senhor. Seja por vergonha, seja por não nos arrependermos, seja por não consertarmos os nossos erros. Isso vai nos afastando do Senhor, porque é o que o pecado quer fazer conosco. O inimigo, ele quer que nós pequemos para que nós nos afastemos do Senhor. Mas quando a gente sabe tratar a questão do pecado nas nossas vidas, a gente consegue se arrepender e não cometer mais aquele pecado. De novo, o pecado não é correto, não é o que a gente deve fazer. Porém, se cairmos em pecado, precisamos tratar corretamente, nos arrependendo diante de Deus e diante dos homens, reparando o nosso erro e mudando de atitude. E isso nos leva de volta aos caminhos do Senhor, a uma vida santa. Porque quando nós não sabemos tratar o pecado nas nossas vidas, ou a gente vai ser cada vez mais puxado para baixo, escravizado pelo pecado, ou a gente vai se afastar do Senhor por vergonha ou por qualquer motivo que for. Galera, todo mundo pecou. Todo mundo ainda está sujeito ao pecado. Não estamos mais sob o poder do pecado, mas todos nós, seres humanos, estamos sujeitos ao pecado. Então, se você pecou, se você tem pecado, não se sinta menor que as outras pessoas, não se sinta pior que as outras pessoas. Se arrependa, mude de vida, volte para os caminhos do Senhor, mas você não é menos que ninguém porque você pecou. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós precisamos da misericórdia do Senhor e estamos na mesma posição. A diferença é que alguns já aprenderam a lidar com alguns pecados, já se arrependeram, já não cometem mais aquilo, outros ainda não aprenderam a lidar com o pecado e ainda não se arrependeram. Essa é a diferença. Então, se você ainda tem algum pecado e o Espírito Santo está falando com você nesse momento, trata esse pecado na sua vida, se arrepende, conserta o seu erro e muda de direção. A meditação de hoje é essa, galera. Todos nós precisamos aprender a lidar com a questão do pecado. Porque se nós não soubermos fazer isso,
certamente nós morreremos espiritualmente falando. É isso, pessoal. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.